Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje falando a respeito de ângulos, viu? Então abram o livro na página 46 e vamos acompanhar. Prestem bastante atenção. Eu vou colocar algumas situações aqui que não vai ter no livro, viu? Mas será de bastante importância para você, para o seu entendimento, viu? O conceito de ângulos, a palavra ângulos, não é novidade para vocês, certo? Vocês já viram o básico ano passado e creio que não vai ser uma coisa assim nova, né? Vai ser, vamos dizer, uma espécie de revisão num primeiro momento aqui, tá bom? Então, eu vou só adiantar para vocês a questão de outro conteúdo aí que fala a respeito de... Deixa eu só passar um pouquinho aqui. De lugar geométrico, tá lá na página 53. Os lugares geométricos. A gente vai pular esse conteúdo depois, porque eu preferi não passar ele agora por causa dos materiais, viu? Para o entendimento dele é necessário ter régua, ter compasso, ter transferidor, e nem todo mundo tem, não é? Então vai ficar para outro momento, viu? Então, eu vou passar ângulos e também envolver bissetrizes nesse conteúdo, tá bom? Então prestem atenção para entender, assistam o vídeo, não pule, por favor. Isso aqui eu faço com, vamos dizer, com bastante carinho, pensando em cada um de vocês para o seu entendimento, pessoal. Não vou, eu faço o meu serviço, vocês têm que fazer o de vocês também, viu? Em sentar aí na sua casa, bem confortável, e assistir a aula com bastante atenção, tá bom? Então vamos lá. Então, ângulos, está lá na página 46, diz o seguinte: ângulo é a figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Falamos a respeito de semirretas, né, pessoal? Então vocês já conhecem um pouco, vocês já sabem o que são retas, o que são semirretas e o que são segmentos de reta. Então, um ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem, viu? Exemplo, tá aqui, ó. Eu vou formar um ângulo aqui com duas semirretas de mesma origem. Olha a origem aqui, ó. Certo? Duas semirretas. Tem um começo, mas não tem fim. O começo dela aqui é a origem. As origens são, vamos dizer, são iguais, né? Estão começando no mesmo ponto. Então, essas duas semirretas de mesma origem formam o ângulo. Que duas semirretas são essas? Pode ser qualquer coisa, não é? Então, aqui a origem O, né? Aqui pode ser A e aqui pode ser B, certo? A distância entre essas duas semirretas, na verdade, é o meu ângulo, não é isso? O meu ângulo, formou um ângulo. De quantos graus? Você sabe que um ângulo pode ser até de 360, uma volta completa, né, pessoal? Então, estudamos também, no ano passado, algumas situações que batizamos as espécies de ângulo de acordo com o seu tamanho, viu? Para cada tamanho específico, colocamos um nome diferente para esses ângulos, não é isso? Está lá na página 47. Começando pelo ângulo nulo. Ângulo nulo simplesmente é o ângulo zero, viu, pessoal? O ângulo zero. Então, dessa forma aqui, o ângulo nulo. Então, mede zero, tá bom? Então, também temos o ângulo de 360, que é uma volta completa, não é? Uma volta completa. Exemplo, tudo isso aí está no livro, viu? Então, vamos acompanhar. Aqui, ó, eu tenho uma volta completa. Começou do zero e terminou no zero, certo? Começou no zero e terminou no zero. Então, eu tenho um ângulo de 360, um ângulo de uma volta. Temos também o ângulo que mede 180, chamado de ângulo raso, viu? Ou ângulo de meia volta. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta, e dentro dessa reta eu posso formar um ângulo aqui. Esse ângulo de meia volta é chamado de ângulo raso. Ângulo que mede 180
graus, viu? Temos também o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Podemos caracterizar o ângulo reto com esse quadradozinho aqui, viu, pessoal? Então, quando vocês virem isso daqui, vocês sabem que isso aqui é o ângulo reto, viu? Aparece muito em problemas isso aqui, ó. E tem muita gente que não sabe. Então, quanto que mede isso daqui, se não está mostrando? Quando aparece esse quadradozinho aqui, é ângulo reto, tá bom? Ângulo reto, que mede 90 graus, certo? Temos também o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos do que 90, certo? Ele fica entre 0 e 90. Então, por exemplo, o ângulo que mede 45 graus é chamado de ângulo agudo, viu? Um exemplo aqui de ângulo agudo, dessa forma aqui, ó. Certo? Dessa forma aqui. Veja que ele não mede 90 graus, ó. 90 graus tinha que ser aqui, ó. Então, ele mede menos do que 90. Se ele mede menos do que 90, ele é chamado de ângulo agudo, viu? Ângulo agudo. Temos também um ângulo obtuso. Obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo que mede maior do que 90 e menor do que 180. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 180 graus. Vamos utilizar isso bem aqui. Pronto, vamos utilizar isso aqui. Eu tenho um ângulo aqui de 180 graus e eu vou formar outro ângulo aqui. Por exemplo, aqui é o ponto O, aqui é o A e aqui é o B, viu? Eu vou traçar uma reta, outra semi-reta aqui, exatamente aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma semi-reta OC, viu? OC. Aqui, na verdade, eu tenho 3 ângulos, viu? Eu tenho um ângulo completo aqui de meia volta, que é 180. Eu tenho um ângulo AOC, viu? Que é esse pedacinho aqui. E eu tenho um ângulo BOC, que é esse outro aqui. Ambos medem 180, viu? A soma dos dois medem 180. Agora eu falo a respeito disso também, que colocamos nomes. É só que o ângulo BOC é chamado de ângulo obtuso. Por quê? Veja que o ângulo de 90 graus seria aqui, ó. Viu? Seria aqui. Mas esse ângulo BOC, ele mede maior do que 90, viu? Ó, veio aqui e passou pelo 90 graus. Ele mede maior do que 90 e menor do que 180. Veja que ele não chegou aqui no 180, certo? Então, ele é chamado de ângulo obtuso. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Podemos dizer que o ângulo AOC é chamado de ângulo agudo. Beleza? Deu para entender, não é, pessoal? Então é isso daí, vamos dar continuidade. Agora, eu quero explicar para vocês o que são retas concorrentes, viu? O que são retas concorrentes? Ou semi-retas, tanto faz. Retas concorrentes, pessoal, na verdade são retas que se cruzam, viu? Vamos pegar essa semi-reta aqui e vamos colocar outra aqui cruzando com ela, viu? Retas que se cruzam. Agora vejam bem. Prestem bastante atenção aqui, viu? Elas se cruzam nesse ponto aqui, ó. Certo? Elas se cruzam nesse ponto formando ângulos. Ela forma um ângulo aqui, forma outro ângulo aqui, forma outro ângulo aqui e forma outro ângulo aqui. Viu? Então eu tenho 4 ângulos formados e eu posso fazer algumas relações entre esses ângulos. Prestem atenção para entender, viu, pessoal? Para entender, porque isso aqui precisa em problemas, tá bom? Precisamos dessas informações para resolver problemas, para resolver exercícios, viu? Primeiro, essas retas são concorrentes, se cruzam, não é? Formando ângulos. Que espécie de ângulos? Vamos lá, prestem atenção. Veja que esse ângulo está de um lado e esse aqui está de outro. Chamamos esses dois ângulos aqui de ângulos opostos, viu? Opostos pelo vértice, que chama vértice, viu? O ponto que essas retas se cruzam chama-se vértice. Eu estou falando aqui, se você quiser anotar, é até bom, tá bom? Então, livro na mão, celular aí do seu lado e o caderno para escrever as anotações necessárias que precisam, tá bom? Então, esses ângulos aqui, ó,
ângulo de um lado e o do outro, é chamado de ângulos opostos pelo vértice. Uma informação bastante importante é que os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, viu, pessoal? Tem a mesma medida. Então, por exemplo, aqui é 40 graus. 40 graus. Dá para encontrar esses outros valores aqui? Com certeza, não é? Eu só preciso apenas de um valor para mim poder encontrar os outros três. Viu? É bem fácil, porque eu já sei as informações, não é? Você vai conhecer as informações e você vai saber como é fácil encontrar a medida desses ângulos aqui com essas informações que eu vou obter agora, não é? Então, eu sei que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos iguais, viu? Ângulos iguais. Então, ângulos iguais têm a mesma medida. Se aqui mede 40 graus, o ângulo oposto a ele mede também 40 graus, viu? 40 graus. Beleza. Então, quer dizer, professor, que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, né, professor? Isso, exatamente, porque esse ângulo aqui está oposto a esse outro aqui. Eles são opostos pelo vértice. Quem está entre eles é o vértice, certo? Então, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tem a mesma medida. Beleza, então, professor, quanto que é isso daqui? Não é? Se eu não coloquei nenhum valor, pronto. Aí já entra outra questão em relação a outro conceito que temos que aprender, que é isso daqui, ó. Veja que essa semirreta aqui formou um ângulo de 180 graus, viu, pessoal? Onde, professor? Aqui, ó. Isso aqui é um ângulo de 180 graus. Chamamos esses ângulos aqui de ângulos adjacentes ou de ângulos suplementares, viu? Ângulos suplementares. Ângulos suplementares é igual a 180 graus, viu? A soma de dois ângulos que resulta em 180 graus é chamado de ângulos suplementares, viu? Vão anotando aí. Beleza. Então, se são ângulos suplementares, quer dizer que a soma de 40 com isso daqui resulta em 180. Então, a medida disso daqui é igual a 140, não é? Porque 140 mais 140, aliás, mais 40, desculpa, é igual a 180, exatamente. Então, isso aqui mede 140. Então, fica fácil saber quanto que mede isso daqui. Eu posso optar para fazer isso daqui, ó, porque eu fazendo essa relação dessa outra semirreta aqui, eu também tenho ângulos suplementares aqui, ó, 40 e 140, ó, 40 mais 140, 180, aqui também mede 180, ó. Aqui mede 180, aqui mede 180, aqui mede 180 e aqui mede 180, viu? Então, 40 mais 140 é igual a 180. 140 mais 40, 180. 40 mais 140, 180. Tudo vai dar 180 em relação a essa meia volta aqui, viu? Então, veja que 140 é igual a 140. Eles estão opostos pelo vértice. 40 é igual a 40, opostos pelo vértice. Então, 140 mais 140, isso é 280. 280 mais 80 aqui, porque 40 mais 40 é 80, é 360, ou seja, uma volta por completa. Isso tudo aqui tem que resultar em 360, beleza? Então é isso daí. Se não entendeu, tem a total liberdade de voltar ao vídeo para fazer anotações. Se não entendeu ainda, pergunta. Faça o que você achar necessário para entender o conteúdo, tá bom? Então, muitas das vezes, essas retas concorrentes recebem outro nome específico, viu? Outro nome específico, chamado de, além de retas concorrentes, de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus, beleza. Então, aqui eu tenho duas semirretas ou duas retas, viu? Sendo cruzadas, formando ângulos de 90 graus. Uma na vertical e outra na horizontal. Então, elas formam ângulos de 90 graus, é chamado de retas
perpendiculares, viu, pessoal? Retas perpendiculares. Formou 90, formou 90, formou 90, formou 90, certo? Essas retas concorrentes, elas não formam ângulos entre si, viu? Entre si. Então elas também são chamadas de retas oblíquas, viu? Tem até no livro aí na página 47 falando a respeito sobre isso, viu? Então elas formam ângulos de acordo com esse cruzamento aqui, viu, pessoal? Então uma depende da outra para formar o ângulo de 90 graus, viu? Essa daqui, essa semirreta aqui depende dessa para formar um ângulo de 90 graus. Ela não forma apenas o ângulo de 90 graus, somente ela, e sim da outra, viu? Por isso que elas também são chamadas de retas oblíquas. Então, pessoal, eu sei que a volta por completa aqui é 360. Então, se aqui é 90 e aqui é 90, isso aqui é 180, viu? 180. Se aqui é 180, aqui também é 180. Veja que aqui também formamos ângulos opostos pelo vértice, não é, pessoal? Aqui o vértice aqui, ó. Então, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. 90 mais 90, 180. Ângulos suplementares também, viu? Beleza. Além de termos ângulos suplementares, temos ângulos complementares, viu? O que são ângulos complementares? Eu vou voltar bem aqui para o ângulo reto de 90 graus e explicar o que são ângulos complementares. Veja que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, vamos batizar ele aqui, ponto O, né? Ponto O, aqui A e aqui B, viu? Eu vou traçar aqui uma outra semirreta qualquer, semirreta OP, viu? OP. Então aqui OP, tracei aqui uma outra semirreta. Ele não disse quanto que mede isso daqui, quanto mede isso aqui. Ele só disse que os dois medem 90 graus, não é? Os dois somados medem 90 graus. Se os dois somados medem 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Ângulos somados que resultam em 90 graus são chamados de ângulos complementares. Ângulos somados que resultam em 180 suplementares, viu? Então quer dizer que aqui pode ser 50 e aqui pode ser 40, viu? Aqui pode ser 45, aqui pode ser 45, aqui pode ser 30, aqui pode ser 60. Então, o importante é que ambos somados resultam em um ângulo reto, viu? Então é isso daí. Vamos passar para a próxima agora. Dando continuidade agora, vamos falar a respeito sobre bissetriz de um ângulo, viu, pessoal? Então coloque lá na página 56. Eu pulei um pouquinho aí, não é? Já falei o porquê. Vamos estudar agora sobre bissetriz de um ângulo. Pessoal, primeiro, o que é uma bissetriz? Bissetriz, se precisar, anote, viu? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais, viu? Bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo ao meio em duas partes iguais. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui, ângulo OAB, AOB. Opa, coloquei o vértice aqui muito afastado, né? Não tem problema não. Então eu tenho um ângulo aqui AOB ou BOA, não importa, que mede, por exemplo... Sim, outra coisa, não esqueça que quando for colocarmos a medida do ângulo dessa forma, você quer saber quanto que mede isso daqui, ou você já sabe, você quer expressar ela, não esqueça de colocar o chapeuzinho aqui no vértice, viu? No vértice aqui, ó, ponto O. Então, AOB, viu? Então, aqui, por exemplo, mede 80 graus, viu? 80 graus. AOB mede 80 graus. Eu vou passar uma bissetriz aqui, uma outra semirreta, para você ver o que ela faz no ângulo AOB, viu? Então, a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Então, ela vai passar bem aqui, ó. Eu vou colocar uma bissetriz aqui, uma semirreta OM, não é? Então, muitas das informações que você vai ter em exercício é que certa semirreta é bissetriz de tal ângulo,
viu? Aí você sabe que é dividido ao meio. Então, pessoal, se OM é bissetriz, quer dizer que OM dividiu AOB ao meio, ou seja, 40 para cá e 40 para cá, viu? Então, por exemplo, ele deu a informação, a medida do ângulo AOB é 80 graus. Sabendo que OM é bissetriz, quanto que mede AOM? Quanto que mede BOM? Então, se ele pedir isso daqui, você sabe que BOM mede 40 e AOM mede 40, não é? Porque OM, a semirreta, é bissetriz e dividiu o ângulo de 80 graus ao meio, tá bom? Então, nesse caso aqui é muito fácil, né, pessoal? Muito fácil. Mas, às vezes, nem tanto, viu? Às vezes, nem tanto, porque vai ter algumas situações que você vai ter que pensar um pouquinho, viu? Vai ter que pensar um pouquinho. E outra coisa, nessa parte aqui do conteúdo, precisa lá daquele outro, viu? Do comecinho. Às vezes vai precisar. Eu vou passar alguns problemas aqui para vocês, explicando algumas situações, para você entender melhor, viu? Por exemplo, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui essa reta. Essa reta aqui, eu vou formar ângulos entre elas, viu? Eu vou formar ângulos entre elas. Eu vou colocar aqui vários ângulos. Prestem atenção. Vou colocar... Vou destacar aqui de preto, viu? Para ficar melhor. Vou colocar isso aqui de preto. Beleza, vamos lá. Pessoal, prestem atenção para resolver exercícios parecidos com esses aqui. Sabendo que AOB é um ângulo de 180, viu? É um ângulo de 180. Isso aqui, ó, é uma reta, viu? Muitos dos problemas vai te dizer isso. AOB, ou simplesmente AB, é uma reta, viu? É uma reta, ou um segmento de reta, ou uma semi-reta. O importante é que você sabe que isso é 180 graus, tá bom? Então, pessoal, prestem atenção nas informações, leiam, releiam, se precisar, releiam novamente para entender, para interpretar a questão, para você resolver o que se pede, viu? Por exemplo, não tem como eu saber quanto que mede, por exemplo, BOP, BOD, BOC. Não tem como eu saber somente com essa informação de que a AB é uma reta, viu? É uma reta. Não tem como eu saber só com essa informação. Eu tenho que saber mais informações para poder encontrar esses valores, essas medidas, não é? Desses ângulos. Então, eu preciso de mais informações. Então, eu vou te dar algumas informações aqui para você começar o seu procedimento, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, ele me diz que, preste atenção, OM, se precisar anota, viu, pessoal? OM é bissetriz de AOC. Opa, então quer dizer que OM dividiu o ângulo AOC ao meio. Então quer dizer que isso aqui é a mesma medida disso, não é verdade? Que OM dividiu AOC ao meio. Ele disse também que ON é bissetriz do ângulo COD. Opa! Então quer dizer que ON dividiu COD ao meio. Quer dizer que a medida daqui é a mesma medida daqui. Beleza, então essas informações são importantes. Ele disse também que OP é bissetriz do ângulo BOD. Beleza, então
a semirreta OP dividir o ângulo BOD ao meio, a medida daqui, a mesma medida daqui. Beleza. Mas ainda não é o suficiente para mim adquirir os valores, não é? Ele diz apenas que são bissetrizes. Então, mas não é o suficiente ainda. Então vamos lá. Vamos começar aqui com algumas informações. Ele diz que AOC mede 60 graus. Opa, já tem valores aqui, não é? Ele diz que AOC mede 60 graus. Ele disse também que COD mede 80 graus. Beleza, tá bom. Só isso aqui já tá bom. Já é o suficiente para mim saber as medidas daqui. Eu quero saber todas essas medidas, né? De todos esses ângulos aqui. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, AOC mede 60 graus, viu? AOC mede 60 graus. Ele disse para mim que OM é bissetriz desse ângulo. OM divide AOC ao meio. Mas quanto que é AOC? 60 graus. Pessoal, se eu dividir 60 ao meio, fica como? Fica 30, não é isso? Então, aqui é 30 graus. E aqui também é 30 graus. Viu? Então, eu sei que esses ângulos aqui são 30 graus. Não é? Esses ângulos aqui, os dois somados, é igual a 60. Viu? 60 graus. Beleza. Qual a outra informação que ele deu? Ele disse que COD mede 80 graus. 80 graus. Então, se COD mede 80 graus e ON dividiu ao meio, quer dizer que aqui é 40 e aqui também é 40. Viu? Então, aqui eu tenho um 40, aqui eu tenho um 40. Mas quanto que mede isso e quanto que mede isso? Não é? Porque ele não me deu o BOD. Ele só disse, só me deu essas informações aqui e só disse também que OP é bissetriz desse ângulo aqui, BOD. Mas isso aqui, pessoal, é o suficiente para mim saber os valores aqui. Por quê? Se eu sei que isso aqui é uma reta e eu sei que esse ângulo aqui por completo é meia volta, é um ângulo raso, é um ângulo de 180, eu sei que 60 mais 80 é igual a 140. Então, para mim chegar em 180, falta 40. Então, esse ângulo que falta de 40 graus é a medida do ângulo BOD que eu estou querendo. Viu? Então, eu sei, ele não me deu essa informação, mas eu sei que BOD é igual a 40, não é? Pois os três somados resultam em 180. Isso aqui é o ângulo raso. Viu? Um ângulo raso. Então, ele disse também que OP é uma bissetriz do ângulo que mede 40 graus. Se é bissetriz do ângulo que mede 40 graus, quer dizer que esse ângulo aqui mede 20 e esse ângulo aqui mede 20 graus. Certo? Pronto. Com essas informações aqui, se ele pedir qualquer medida de ângulo, você já sabe. Por exemplo, se ele pedir quanto que mede BON, aí você sabe que é 20 mais 20 mais 40, que no caso aqui é 80. Quanto que é AOD? Ó, AOD. Tudo isso daqui, ó, 40 mais 40 mais 30 mais 30, ou seja, 140. Quanto que mede OM? OM, somente 30 graus. Quanto que mede POD? POD, 20 graus e assim por diante. Tem vários ângulos aqui, tem bastante ângulos, né, pessoal? Aqui não tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem só 6 ângulos, não. Viu? Aqui tem vários ângulos. Por exemplo, ó, AOM, AOC, AON, MON, CON, tem vários aqui, viu? Bastante. Então é isso daí. Dando continuidade, pessoal, agora eu vou fazer outro problema para vocês aqui, que também envolve ângulos, viu? Mas não vai envolver agora bissetrizes, e sim outras situações, tá? Então, vamos lá. Eu vou formar aqui outros ângulos, viu? Aqui eu também tenho
Vou colocar aqui. Vamos para cá. Para cá. E só. Então isso aqui tá bom. Beleza. Como eu falei, pessoal, isso aqui eu tenho vários ângulos, viu? Tenho vários ângulos. Vamos envolver bissetriz, tem problema não. Vamos envolver só uma questão de bissetriz aqui, tá? Primeiro, para mim resolver isso aqui, para mim saber quanto que mede isso, quanto que mede isso, quanto que mede isso, quanto que mede isso, eu preciso de algumas informações, pessoal. Eu preciso de informações, eu preciso interpretar essas informações que ele vai me dar, viu? Então é leitura usando a cabeça, prestando atenção, viu? Para entender. Ó, presta atenção. Primeiro, ele me disse que os segmentos OB, presta atenção, OB e OA são segmentos opostos. Opa, essa informação aqui é bastante importante. São segmentos opostos. Ele me disse também que a semirreta OE é bissetriz do ângulo BOD. Beleza, vamos guardando essas informações. Se precisar, anota, viu, pessoal? Tô falando aqui, eu tô criando essas coisas aqui, mas se precisar, vamos anotar aí, tá? Vamos lá. Então, ele disse também que OE é bissetriz do ângulo BOD. Ele disse também que AOC mede 3x. 3x. Beleza? Ele me disse também que COD mede x. Beleza. Ele me disse também que DOE mede 2x. Pronto. São essas informações que ele me deu. Viu? Então vamos refrescar a memória aqui. Primeiro, ele me diz que OB e OA são segmentos opostos. Pessoal, vamos voltar lá para aquela aula. Segmentos opostos, eles pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, quer dizer que AB é uma reta. Quer dizer que isso daqui é 180. Viu? 180. Então, por exemplo, eu não poderia dizer que, ó, por exemplo, tá bem aqui, ó. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho o ponto de origem O. Eu não poderia dizer que OA e OB são segmentos opostos. Por quê? Porque ele não pertence à mesma reta. Isso aqui não é a reta. Isso aqui não é reta, né, pessoal? Isso aqui não é reta. Agora, isso aqui sim, isso aqui é uma reta, né? Aqui, ó, uma reta, certo? Então, OB, ele me diz que OB e OA são segmentos opostos. Se são segmentos opostos, pertencem à mesma reta. Se pertence à mesma reta, AB é uma reta. Então, isso daqui é igual a 180, viu, pessoal? Porque toda reta aqui, ó, se eu passar uma reta aqui, eu posso dizer que esse ângulo aqui mede 180. Do outro lado, 180. Ele por completo, 360. Viu? Pronto. Informação bastante importante. Então, eu sei que 3x mais x mais 2x mais isso daqui mede 180. Viu? Mas quanto que mede isso daqui se ele não me deu nenhuma, vamos dizer, nenhuma variável? Aqui ele me deu 3x, aqui x, aqui 2x. Mas ele não me deu isso aqui. Mas ele disse que OE é bissetriz de BOD. Se é bissetriz, a medida daqui é a mesma medida daqui. E se a medida daqui, por enquanto, é 2x, aqui também é 2x. Viu? Aqui também é 2x. Então, isso daqui não tinha. Isso aqui que eu criei. Que eu criei não, que eu encontrei, né? Certo? Então, 2x por quê?
porque OE é bissetriz desse ângulo aqui, ó, BOD. Viu? Divide ao meio. Então, 2x para cá, 2x para cá. Pronto. É as informações suficientes para mim chegar no meu resultado. Primeiro, pessoal, quanto que mede esses valores? Então, eu sei que isso aqui é um ângulo raso de 180. Eu sei que 3x mais x mais 2x mais 2x resulta em 180. Então, eu vou fazer aqui uma equação. Eu sei que 3x mais x mais 2x mais 2x é igual a 180. Não é? É igual a 180. 180 graus. 3x mais x é igual a 4x. 4x mais 2x, 6x. 6x mais 2x, 8x. É igual a 180. Viu? 180. Então, x é igual a 180 dividido por 8. Viu? 180 dividido por 8. X é igual a 90 dividido por 4. Professor, 90 dividido por 4? Sim, pessoal, ó. Simplifiquei por 2, ó, para ficar melhor para você, ó. Por 2. Aqui por 2 de novo, ó, para ficar melhor para você. X é igual a 45 dividido por 2. Olha, ó, melhorou, ó. Agora, x é igual a 22,5, que é a metade de 45. 22,5. Então, x é igual a 22,5. Então, eu já sei como encontrar esses valores aqui. Viu? Eu já sei como encontrar esses valores aqui. Eu sei que esse ângulo COD mede 22,5. Porque, por enquanto, ele aqui era x. O valor de x é 22. Vou colocar preto aqui. O valor de x é 22,5. Então, COD mede 22,5. Quanto que mede DOE? DOE, pessoal, é 2x. É 2x. Mais o x eu já encontrei. Então, é 2 multiplicado por 22,5. Viu? 2 multiplicado por 22,5 é igual a 45. 45. Então, eu sei que aqui é 45. E eu sei também que BOE também é 45, porque eles têm aqui uma bissetriz, viu? Então, vamos dizer que BOD é um ângulo de 90 graus. Ele não está parecido com o ângulo de 90 graus, né? Porque ele tinha que ser bem em pezinho aqui, mas tá valendo, né? Dá para entender. Então, um ângulo aqui de 90 graus BOD. 45 aqui, 45 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. 3x. Quanto que é 3x? Pessoal, 3x é o 3 multiplicado por 22,5, viu? 22,5. Isso vai resultar 45 mais 22,5, 67,5. 67,5. Então, a medida de AOC é 67,5, viu? Então, tá aí. Se pedir qualquer coisa aqui, você já sabe, né? Quanto que mede, por exemplo, BOC? Você sabe que é 45 mais 45 mais 22,5. Quanto que mede AOD? Você sabe que é 67,5 mais 22,5. Quanto que mede AOE? Você sabe que é 67,5 mais 22,5 mais 45. Então, tem várias possibilidades aí de você encontrar os valores, né? O que pedir você já conhece, né? Você já sabe porque você já tem os valores em mão, tá bom? Então é isso daí, bons estudos e até a próxima. Vamos responder os exercícios que eu vou passar depois. Se tiver alguma dúvida, pergunta, viu, pessoal? Pergunta.